Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre argumentação, que é um dos temas mais votados no nosso Forms, que a gente abriu justamente para quem vai tentar a prova da CMBH. Então, nesse Forms a gente coletou quais os assuntos que vocês gostariam de ver por aqui antes da prova, e a argumentação foi um dos mais votados, tá? Além dessa de argumentação, a gente também vai ter uma aula de problemas lógicos aqui no canal antes da prova ainda. Bem, se você não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente fala de informática, raciocínio lógico e matemática para concursos. Então, se você está aí pretendendo uma vaga pública, pretendendo passar em um concurso público, eu tenho certeza que esse canal aqui pode te ajudar muito. Na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns links importantes. A gente está com uma revisão de questões de raciocínio lógico para a prova da CMBH, tá? São 30 questões resolvidas com mais 3 simulados de raciocínio lógico voltados para a nossa prova da CMBH, todos resolvidos em vídeo. E eu tenho certeza que é um material muito rico e que pode te ajudar muito nessa reta final. Se você tem interesse de adquirir, o preço está muito em conta, muito mais barato do que, às vezes, uma pizza na sua cidade. Então, dá uma olhada aqui na descrição. Além disso, na descrição você vai encontrar nosso link do Instagram. Segue a gente lá, é muito importante de a gente ter vocês por lá também. E alguns links de WhatsApp e outros cursos e materiais que a gente tem também. Beleza? Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando tudo que a gente produz por aqui. Então vamos lá, eu vou fazer primeiro uma passada pela teoria da argumentação e depois a gente vai falar, vai resolver 3 questõezinhas do Instituto Consulplan para a gente fechar essa aula. Bora lá? Bem, o que é um argumento? Argumento é uma sequência de proposições que a gente vai chamar de premissas, que levam a uma proposição chamada de conclusão, seguindo-se determinadas regras. Então, a ideia de argumento é isso. A gente tem algumas coisas que a gente vai considerar como verdadeiras, essas são as premissas, e a partir delas a gente vai construir uma conclusão. Então, a tarefa do raciocínio lógico, da lógica de forma geral, é avaliar se essa conclusão foi alcançada por um processo lógico válido ou não. A gente tem 3 tipos de raciocínio e cada um deles vai focar em um dos elementos do argumento, nas premissas, ou na conclusão, ou na regra. Então vamos dar uma olhada. O primeiro deles é a dedução. A dedução a gente vai justamente buscar a conclusão. Eu diria que esse é o tipo de raciocínio que a gente mais vai ver nas nossas provas, tá? A gente vai olhar para a regra e para as premissas para chegar a uma conclusão. Então, por exemplo, quando chove, a grama fica molhada. Então, essa é o quê? É a nossa regra. É a nossa regra. Sempre que chove, a grama fica molhada. E aí, o que que a gente tem? Choveu hoje. Opa, isso é o que aconteceu, que a gente sabe que é verdade, que a gente vai usar para chegar a alguma conclusão. Então, isso é a premissa. E, portanto, a grama está molhada. Essa aqui, então, é a nossa conclusão. Então, veja, eu parto da regra e da premissa para chegar à minha conclusão. Então, esse é o processo de dedução. A gente vai associar esse tipo de raciocínio aos matemáticos, porque eles partem de coisas conhecidas, de regras conhecidas, que é a própria matemática, para chegar a novas conclusões. Então, esse tipo de raciocínio é muito utilizado pelos matemáticos. Outro tipo de raciocínio é o de indução. Indução, a gente vai buscar a regra a partir de vários exemplos de como a conclusão segue da premissa. Esse método de indução talvez seja o que a gente mais use no dia a dia. Você olha para vários casos, tá? E procura o que, que esses casos têm em comum para determinar a regra. Vamos ver um exemplo. A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu. Então, opa, eu vi que na semana passada choveu, a grama ficou molhada. Eu vi que ano passado choveu e a grama também ficou molhada. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada, tá? Então, eu estou partindo dos exemplos aqui. Todos os dias que eu vi chovendo, né? Então, esses aqui são os meus exemplos. E aí, eu descobri a regra. Se chover amanhã, a grama ficará molhada. Essa, portanto, vai ser a minha regra. Ok? Outro exemplo, esse aqui mais do cotidiano.
Se eu tomo paracetamol, funciona para minha dor de cabeça. Se meu pai toma paracetamol, funciona para dor de cabeça dele. Se meu irmão toma paracetamol, funciona para dor de cabeça dele. Opa, então se você tiver com dor de cabeça, tome um paracetamol que também vai funcionar. Veja que eu estou partindo de vários exemplos para tentar extrair a regra de que paracetamol sempre funciona para dores de cabeça. Não leve isso como uma recomendação médica, tá? Mas veja que o processo foi um processo indutivo. Mas perceba também que pode funcionar o paracetamol para você ou não. Pode ser que não sei, seu organismo tem algum tipo de resistência e o paracetamol não funcione para você. Mas eu tentei extrair a regra a partir de vários exemplos e isso que caracteriza o processo de indução. É comum associar os cientistas com esse estilo de raciocínio, tá? Porque o cientista justamente ele parte de vários casos observados para abstrair, para buscar uma regra. Só um minuto. Ok. E aí a gente tem o processo de abdução. Abdução significa determinar a premissa. Então, a gente tem a conclusão e a gente tem a regra, e a gente vai buscar a premissa. Então, o processo de abdução é basicamente olhar para trás. Então, o que aconteceu para causar esse desfecho? Essa é a grande pergunta. Então, vamos dar uma olhada em um exemplo. Quando chove, a grama fica molhada. Então, essa é a minha regra. Eu sei que a grama está molhada. Essa aqui é a minha regra. E esse aqui é o meu desfecho, essa aqui é a minha conclusão, é o que eu estou observando agora. Eu vou então buscar a causa disso, a premissa disso. Pode ter chovido. Isso aqui então seria a nossa premissa. Choveu ontem, né, por exemplo. Então veja que eu estou olhando para um fato e estou buscando a causa dele. Então sempre que eu olho para trás buscando o que desencadeou esse fato aqui que eu estou observando, eu estou fazendo um processo de abdução. Então, quando a gente pensa os profissionais que usam esse tipo de raciocínio, a gente pensa muito nos diagnosticistas e detetives. Por quê? Porque o detetive, por exemplo, ele vê um crime, ele vê uma cena do crime e ele vai tentar entender, né, buscar entender o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Então, ele olha para uma conclusão, para um desfecho e tenta entender as causas daquele acontecimento ali, tá? Então, é olhar para trás. O processo de abdução é basicamente isso. Então, esses são os três tipos de raciocínio: dedução, indução e abdução, que a gente precisa conhecer também, porque às vezes aparece de forma mais teórica lá na prova para a gente identificar o tipo de raciocínio. Vamos então avançar para a nossa argumentação. De forma geral, quando a gente está falando de argumentação, a gente vai tratar muito de dedução, tá? Nas nossas provas de concurso. E nessas questões de argumentação, a gente precisa ter em mente que as premissas que houver na questão, a gente vai considerar como verdadeiras. E aí, considerando essas premissas como verdadeiras, a qual conclusão a gente chega? Essa geralmente vai ser a pergunta que vai ser feita para você. O foco, então, é analisar se a forma do raciocínio, se a forma de chegar à conclusão está correta ou não, está adequada ou não, está válida ou não, ok? Para isso, a gente vai usar o processo chamado de inferência, que é o processo pelo qual a gente parte das premissas para chegar à conclusão. Portanto, nós precisamos conhecer as regras de inferência. Então, a inferência, esse processo de chegar à conclusão, ele não pode ser feito de qualquer forma. A gente vai usar regras para isso. Então, aí vai a dica. Se você não conhece essas regras, é importante conhecer e saber aplicar, que são regras simples também, não tem nada de muito complexo. Mas se você não conhece essas regras, fica muito difícil de resolver os problemas de argumentação. Então, vamos dar uma olhada nessas regras de inferência agora. Primeira e mais fácil de todas é a afirmação do antecedente. Quando nós temos uma condicional, e quando eu falo do condicional, eu estou falando do se então, né? E o antecedente é verdadeiro, então, se eu tenho o se então e eu sei que o antecedente é verdadeiro, o consequente também tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque a gente quer que aquele se então seja verdadeiro. E se o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso, porque cairia no caso da Vera Fischer. E o caso da Vera Fischer
resulta em falso, né? Então, se o antecedente é verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro. Por exemplo, se Alice não se alimentar bem, então terá problemas de saúde. Isso é uma premissa e, portanto, as premissas na argumentação eu vou considerar como verdadeiras. Outra premissa: Alice não se alimenta bem. É uma premissa, vou considerar como verdadeira também. Então veja, Alice não se alimenta bem. Opa, verdadeiro, né? Ele acabou de me falar aqui. Então, se o antecedente é verdadeiro, o consequente também é verdadeiro. Então, terá problemas de saúde. Esse consequente, então, também será verdadeiro. Portanto, Alice terá problemas de saúde. Beleza? Então, veja que as premissas elas me dão coisas verdadeiras e a partir disso eu tenho que raciocinar. E no modus ponens, ele se aplica para regras se então. E aí, quando eu sei que o antecedente é verdadeiro, o consequente também tem que ser. Segunda regra, muito utilizada, essas duas primeiras são as mais utilizadas, é a regra da negação do consequente, também chamada de modus tollens. Se numa implicação, né, na verdade numa condicional, é outro nome da condicional, o consequente é falso, então o antecedente também tem que ser falso. Por quê? Porque se o consequente é falso e eu quero que a resposta disso aqui seja verdadeiro, eu não posso colocar um V aqui porque cairia no caso da Vera Fischer. Então tem que ser falso. Então, se o consequente é falso, o antecedente também será. Por exemplo, só lembrando, isso tem muita relação com essa equivalência aqui também. Eu nego, eu nego o que está como consequente aqui, então o antecedente também tem que ser negado. Se chove, desculpa, então durmo bem. Não dormi bem. Então, eu acabei de descobrir que o durmo bem aqui é falso. Para a premissa da verdadeira, e eu não caí no caso da Vera Fischer, né? Isso aqui tem que ser falso. Então, não choveu. Ok? Gente, então, de longe, essas duas regras são as mais cobradas e as que mais vão ser utilizadas nas questões, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, foco nelas, entenda bastante, saiba aplicar, porque vai aparecer na prova, provavelmente. Próxima regra de inferência é o silogismo hipotético. A gente consegue reduzir duas condicionais a uma só, caso seus termos estejam devidamente organizados. Por exemplo, se eu como bolo, fico feliz. Se estou feliz, durmo bem. Veja que essas duas condicionais aqui, elas estão ligadas pelo estou feliz, pelo ficar feliz, né? Então, se eu como bolo, fico feliz, e se eu estou feliz, eu durmo bem, quer dizer que se eu como bolo, eu durmo bem. Porque se eu como bolo, eu fico feliz, se eu estou feliz, eu durmo bem. Então, se eu como bolo, eu durmo bem. Entende? Então, se eu conseguir ver essa organização específica aí de a terminação de um sim, então, ser o começo da outra, eu consigo ligá-las e isso a gente chama de silogismo hipotético. Então, aqui a conclusão seria: se eu como bolo, durmo bem. Isso é muito útil em algumas questões. Aparece menos do que as primeiras regras de inferência que a gente viu, mas também aparece com alguma frequência. Eliminação da conjunção. Se soubermos que uma conjunção e o que é conjunção, é o e, né? É o e. É verdadeira, cada uma de suas proporções simples também será. Eu gosto de bolo e gosto de torta. Isso aqui é uma premissa, então é verdadeira. Se eu sei que o e é verdadeiro, quer dizer que cada uma dessas partes também é verdadeira. Então eu gosto de bolo e eu gosto de torta. Beleza? São duas conclusões que eu consigo chegar. Parece bobo, mas não é. Às vezes, esse raciocínio aqui ajuda demais. Inclusive, o E é um bom lugar para você começar o seu raciocínio, começar a sua questão lá de argumentação, porque ele já te dá informações importantes. Se eu sei que aquilo ali é verdadeiro, eu sei que cada uma das partes é verdadeira. Silogismo disjuntivo. Se uma disjunção, e o que é disjunção? É o ou, né? For verdadeira, e um de seus termos falso, o outro obrigatoriamente será verdadeiro. Então veja, eu vou à festa ou ficarei em casa. Isso é uma premissa, então tem que ser verdadeira. Não fiquei em casa. Então ficarei em casa é falso. Só que para isso aqui ser verdadeiro, então o vou à festa tem que ser verdadeiro. Beleza?
Então, essas são as principais regras de inferência que a gente precisa conhecer, que são muito utilizadas nas questões. E para fazer a análise de argumentos, eu vou dar duas dicas para você. Primeira, lembre-se sempre da tabela verdade, porque é ela que vai guiar o seu raciocínio o tempo todo. Veja que as regras de inferência partem das tabelas verdade dos nossos conectivos lógicos para estabelecerem as regras, né? Então, a gente precisa sempre ter em mente as tabelas verdade dos operadores. E o segundo, comece sempre por uma proposição simples ou por uma conjunção, porque essas são as duas formas mais fáceis de começar uma questão de argumentação. Mas para não ficar tão teórico assim, vamos resolver três questões do Instituto Consulplan para ficar mais claro como que as coisas funcionam. Bora lá? Rogério contou a seu amigo Carlos que possui os seguintes hábitos semanais, sendo todas alegações verdadeiras. Então veja que isso aqui na verdade são premissas, né? São todas verdadeiras e a gente vai ter que chegar a uma conclusão. E veja que aqui ele ainda falou: se hoje Rogério comeu feijão, então hoje Rogério comeu feijão. Rogério comeu feijão. Então, usando aquela dica que eu te dei, né? Comece pela proposição simples ou pela conjunção. Aqui nesse caso a gente tem uma proposição simples. Rogério comeu feijão. Então, o que que a gente consegue concluir para o Rogério? Vamos ver nas três premissas que ele deu, onde está falando de feijão. Então, se almoço na casa de minha mãe, não como feijão. Opa, não como feijão. Só que ele comeu feijão. Então, isso aqui é falso. Ele comeu feijão. Modus tollens. Se o consequente é falso, o antecedente também tem que ser falso, para não cair no caso da Vera Fischer. Então, aqui a gente conclui que isso aqui é falso. Então, ele não almoçou na casa da mãe. Não almoçou na mãe. Beleza. Agora vamos ver onde está falando de ele almoçar na casa da mãe. Opa, aqui na primeira. Almoço na casa da minha sogra ou na casa da minha mãe. Eu sei que ele não almoçou na casa da mãe. Isso aqui é falso. Só que para o ou dar verdadeiro, então a outra tem que ser verdadeira. Então ele almoçou na casa da sogra. Almoçou na sogra. E por fim, vamos analisar a última, como frango e almoço na minha sogra. Para ser verdadeiro o e, os dois têm que ser verdadeiro. Então ele comeu frango e almoçou na sogra. O almoçou na sogra a gente já tinha descoberto, né? Então, comeu frango ou almoçou na casa de sua mãe. Comeu frango é verdadeiro. Almoçou na casa da mãe é falso. Só que o ou, V ou F dá verdadeiro. Então, essa aqui é a verdadeira que a gente precisa marcar. Mas vamos ver as outras. Almoçou na casa de sua sogra. É verdadeiro, né? A gente descobriu aqui. Almoçou na sogra. E não comeu frango. Opa, ele comeu frango. Então, V e F dá F. Almoçou na casa de sua mãe. Falso. Desculpa, ou não comeu frango. Ele comeu frango, então isso aqui é falso. Falso ou falso dá falso. Não comeu frango, falso. Ele comeu frango. Nem. O que que é nem, gente? Isso aqui é muito importante. Nem é igual a e não. Então, não comeu frango e não almoçou na casa da sogra. Ele almoçou na casa da sogra. Então, ele não almoçou na casa da sogra é falso. Falso e falso, falso. Portanto, a única que deu verdadeiro foi a alternativa A. Ok? Veja, regras de inferência o tempo todo, modus tollens, modus ponens, tem que estar na ponta da língua. E aí, o ou e o e são bem tranquilos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, para um ou dar verdadeiro, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Para o e dar verdadeiro, todas têm que ser verdadeiras. Questão 2. Considere que as seguintes premissas são verdadeiras. Se Celso não é autor de livros, então Miranda. Aliás, eu vou pular, vou para a pergunta. Com base nestas premissas, é possível afirmar que. A gente vai começar pela premissa simples ou pela conjunção. Nesse caso, a gente tem três sim, então, e só tem uma simples. Então, a gente começa por ela. Lembrando que todas são premissas, então todas vão ser verdadeiras.
Igor não é professor. Opa, vamos ver onde está falando de Igor. Está falando aqui. Igor é professor é falso, porque a gente sabe que Igor não é professor é verdadeiro. Modus tollens, consequente falso, o antecedente tem que ser falso também. Priscila não é jogadora de futebol, é falso. Então, Priscila é jogadora. É jogadora de futebol. Priscila é jogadora de futebol, verdadeiro. Cuidado, 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 cuidado. Quando o consequente é falso, eu não consigo dizer nada sobre o antecedente. Desculpa, quando o consequente é verdadeiro, eu não consigo dizer nada sobre o antecedente. Por quê? Porque isso aqui pode ser F ou V, e nesses dois casos, a premissa ainda vai ficar verdadeira. Tá? O modus tollens diz que, se o consequente é falso, o antecedente é falso, mas não diz nada sobre quando o consequente é verdadeiro. Então, eu não sei nada sobre Miranda a partir daqui. Vamos ver a primeira. Miranda não é psicólogo, não sei. Então, eu nem consigo saber nada sobre Celso também. Veja, eu só consegui uma informação sobre a Priscila. Não sei nada do Miranda, não sei nada do Celso. E tudo bem, porque às vezes nas questões, em muitas questões, a gente não vai conseguir descobrir tudo. Você só precisa descobrir o que você precisa para responder a questão. Cuidado com isso, tá? O Consulplan é perigoso por conta disso também. Então a gente sabe que Priscila é jogadora de futebol. Alternativa D. Miranda, não sei. Celso, não sei. Miranda, não sei. Não tem como afirmar. Alternativa D. Questão 3. Suponha que as três afirmações a seguir sejam verdadeiras. Opa, então a gente tem três premissas, né? Verdade, verdade, verdade. De acordo com o exposto, a afirmação que será necessariamente verdadeira é: vamos lá, Rosângela é psicóloga. Todos os psicólogos são atenciosos. Opa, Rosângela é psicóloga. Então, Rosângela é atenciosa. Nenhum praticante de vôlei é atencioso. O que que isso quer dizer? Que aqui a gente tem os praticantes de vôlei e aqui a gente tem as pessoas atenciosas. E nenhum praticante de vôlei é atencioso. Não tem nada em comum entre esses dois conjuntos. Se Rosângela é atenciosa, Rosângela está aqui. Então, ela não pode ser jogadora de vôlei, porque nenhum jogador de vôlei, praticante de vôlei, é atencioso, tá? E cuidado para você não ficar muito na ideia, ai meu Deus, nenhum praticante de vôlei é atencioso, não tem nada a ver. Não se preocupe com isso. Sua preocupação tem que ser ver se o argumento está fazendo sentido, se está válido, porque as bancas gostam de colocar essas coisas mais polêmicas para você perder tempo, tá? Rosângela não é atenciosa? Opa, a gente descobriu que ela é atenciosa. Rosângela não é praticante de vôlei, correto, porque ela é atenciosa. Algum praticante de vôlei é atencioso? Não, nenhum praticante de vôlei é atencioso. Alguns psicólogos são praticantes de vôlei? Impossível, por quê? Porque todo psicólogo é atencioso e nenhum praticante de vôlei é atencioso. Alternativa correta, alternativa B, de bola. Então, com isso, a gente fecha aqui. Essa foi uma aula bem completinha de argumentação. Anota essas regras de inferência, porque elas são muito importantes. E espero que tenha ficado claro essas questões. Se não ficou, deixa aqui nos comentários. Vamos conversando, trocando ideia, para tirar essas dúvidas. Beleza? Lembre-se, se você curtiu, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, tem muita coisa boa por aqui. Tem alguma dúvida, quer uma mentoria? A gente pode conversar, chama no WhatsApp que está aqui na descrição. Lembre-se também de olhar nosso curso de questões, vai ser muito importante para essa reta final. No mais, muito obrigado por estar comigo mais uma vez, espero ver você em breve. Até logo e falou!